gente, voltando aqui, né? Já tô com a minha pala pronta, como foi mostrada na aula anterior. E agora eu vou dar continuidade. Vou colocar pelo avesso aqui, porque é onde estamos, o início aqui normal da carreira. Desta vez eu tô com o lado direito para mim. E normalmente eu vou subir aqui as nossas duas correntes iniciais. Fazer aqui o meu ponto em relevo. E vou fazer, ou melhor, vou fazer um ponto normal em cima desse primeiro que temos, porque aqui agora vamos fazer um aumento. E agora sim eu vou fazer o ponto em relevo. E agora eu vou seguir normalmente até a parte aqui da cava, onde a gente tinha o nosso primeiro aumento. Quando eu chegar lá, eu volto. Então, a nossa diferença até agora é um aumento aqui. Eu fiz as duas correntinhas, fiz um ponto normal e só depois eu fiz o meu ponto relevo, seguindo o padrão. Bem, o busto que eu estou fazendo tem 84 centímetros soltinhos, né? Porque o casaco ele não pode ser justo, tem que ser soltinho. Porém, aqui eu só tenho 72 centímetros. Então, a gente vai tentar colocar aqui na axila esse aumento e também aqui na frente, como a gente já tá fazendo os aumentos, né? Então, aqui eu vou precisar de 12 centímetros, eu vou colocar 6 de cada lado. Então, a gente vai adicionar aqui a quantidade de centímetro que vocês precisarem aí para a medida de vocês que estiverem faltando. Eu vou ver aqui quantas correntinhas que eu vou precisar. Eu creio que umas 12. E vou estar fazendo aqui para aumentar a nossa peça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deixa eu checar aqui. Olha só. Fiquei com uns 6 centímetros aproximadamente. E agora a gente vai vir aqui para o nosso segundo aumento, já direto do primeiro para o segundo. A gente não vai trabalhar essa parte aqui, porque vai ser a nossa cava. E vamos continuar com o mesmo ponto que a gente vem fazendo. Esconder esse fio aqui. Normalmente é só isso. Aqui eu tenho 2 pontos altos e um ponto alto em relevo. E é só isso que vamos seguir fazendo. A diferença aqui é só isso, que a gente já vai vir direto do primeiro aumento para o segundo aumento. Vamos deixar essa parte que será o nosso ombrinho, a nossa cava da peça. Bem, chegando aqui no final da carreira, eu fiz um ponto em relevo e mais 2 pontos, porque foi como fizemos, olha só como ficou aqui esse lado, que foi como fizemos aqui no início, olha só, 2 pontos normais e um ponto em relevo. O que eu tô mostrando? Porque aqui no final a gente pode confundir por causa dessas duas correntinhas que eu fiz para subir, mas a gente lembra que não conta como um ponto. Então, para ficar igualzinho, aqui no final vai ser 2, igual fizemos cá 2 também no início dessa mesma carreira, ok? E aqui eu vou fazer as minhas 12 correntinhas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou pegar o outro aumento, que seria o nosso último aumento. Vou deixar novamente essa parte aqui sem fazer, porque vai ser a nossa cava, o nosso ombrinho. E vou seguir aqui normalmente, trabalhando os meus pontos. E só lembrar de quando chegar aqui no final da carreira, a gente fazer um aumento também.
Chegando aqui no final da carreira, a gente tem as nossas duas correntinhas de início da carreira anterior e a gente vai trabalhar elas fazendo 2 pontos, como no início. Um ponto alto e um ponto em relevo. E assim a gente fez aumento no início e no final da carreira. Agora deixa eu tentar mostrar aqui como que ficou. Então, esse lado ficou assim e o outro lado também, onde a gente fez as nossas correntinhas, que serão a axila, que é a cava do braço, e aqui é a mesma coisa. E aqui no início a gente fez o aumento. Voltando aqui no final, já fiz o aumento. Vou dar início à minha outra carreira, fazendo mais um aumento. Vamos observar aqui o nosso relevo. Esse ponto que fizemos aqui foi um aumento. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3. Esse ponto aqui, o quarto, que vem antes do último, vai ser em relevo. Então, eu vou fazer aqui as duas correntinhas. Quer dizer, ele vai ser em relevo para o lado direito da peça. Para o lado avesso, ele vai ser trabalhado normalmente. Então, eu vou fazer um aumento. Fiz as duas correntinhas, vou fazer um aumento. Para esse lado, ele vai ser trabalhado normalmente. E agora, os próximos 3, vamos conferir aqui. 1, 2, 3. Esses 3, vamos trabalhar em relevo. Dois e 3. Pronto. É só agora olhar aqui por esse lado, porque ele fica bem mais visível, que a gente vai ver se está certo ou se está errado. Então, aqui a gente tem o ponto em relevo e temos 1, 2, 3 e o outro ponto em relevo, que do lado de cá a gente trabalha normalmente. Voltei aqui, chegando nas correntinhas, naquelas 12 que eu fiz. Aqui eu tenho um ponto, que pro lado direito é em relevo, mas desse lado ele é normal, e os 3 que é em relevo. Então, aqui eu vou trabalhar a nossa primeira corrente normal. Essas correntes, como elas são um pouco mais difíceis de pegar, eu viro a agulha pro outro lado, e aí fica mais fácil. Então, eu trabalho um normal. E os outros 3 serão em relevo. Mas isso é só para lembrar nas próximas carreiras, porque como a gente está trabalhando nas correntinhas, não tem como pegar em relevo, né? E aí vamos fazendo, só contando, pra gente ver se vai dar certinho. Porque quando chegar do outro lado, a gente vai ter que seguir do mesmo jeito. Bem, eu já fiz aqui os pontos altos nas correntinhas. E aqui a gente tinha, né, os 3 em relevos. Aí vai 3, 1, 3, 1, 3, 1. Só que aqui agora a gente teria os 3 em relevo. Então, só para quando a gente voltar na carreira, na próxima carreira ficar certinho, eu vou fazer um aumento aqui. Vou fazer mais um ponto no meu último, como se fosse mesmo uma adaptação, que nem sempre vai ser preciso. Vocês vão só observar aí um de vocês como vai ficar. E aí eu fiz mais um ponto e vou trabalhar aqui normalmente os pontos em relevo e um normal. Que aí agora a gente aqui teve 2, mas na carreira que a gente for fazer agora vai ficar 3, porque a gente fez mais um aqui para dar o padrão certo do ponto.
Voltando aqui, na outra axila, a gente tem que lembrar de fazer mais um aumento aqui para ficar os dois lados iguais. Então, é só isso. Faço mais um ponto para ficar mais um aumento aqui. Ficar os aumentos dos dois lados das costas. Desse lado e do lado de cá também. Bem, gente, aqui está a nossa pala. Está ficando assim. Essa parte aqui, como vocês estão vendo, já é aqui onde... digamos que é a axila, né, da nossa peça. Aqui a outra. Essa parte foi onde fizemos as correntinhas. Aqui é a frente, a gente está fazendo aberto. E os nossos ombros. Olha só. Está ficando assim. Então, agora, nós vamos seguir aumentando o corpinho. Eu percebi que eu não vou precisar mais estar fazendo os aumentos que eu estava fazendo aqui na frente. Se vocês acharem que ainda precisam, isso vai depender do busto. Mas como a gente já fez aquele aumento aqui do lado, para adaptar, acredito eu que não precisa mais. Eu não vou precisar mais nas próximas carreiras, ok? Bem, gente, e como eu já falei que eu não vou fazer mais nenhum aumento, pelo menos por hora não, né? Então, eu vou seguir aqui, eu já troquei de fio e vou seguir trabalhando um certo padrão de cor que eu defini por carreiras normais, sem aumentos nem diminuições. Se por acaso eu fizer alguma mudança, vocês vão estar vendo o vídeo e eu vou estar falando depois. Então, vou seguir aqui. Na volta, eu vou falar quantas carreiras eu fiz a partir dessa. Aqui nós fizemos duas, porque uma foi a de correntinha e a outra foi a que fizemos o ponto alto. Então, fizemos duas depois da cava. E aí, depois eu falo quantas eu fiz mais. Então, aqui a gente fez duas com aumento. E depois eu vou falar quantas eu fiz sem o aumento. E é isso, é só seguir trabalhando normal, os pontinhos tudo certinho. Lado avesso, lado direito, seguir o padrão. E na volta eu falo o que eu fiz. Bem, gente, eu voltei aqui. Eu fiz a partir da cava 12 carreiras, sem contar essa carreira de correntinhas. Eu tô falando de 12 carreiras de pontos altos, tá bom? Eu fiz 12 carreiras e parei aqui porque a gente vai precisar marcar o meio do nosso trabalho. Então, eu vim contando aqui quantos quadradinhos eu tinha de cada lado. Contei quantos quadradinhos eu tinha o trabalho inteiro, dividi por 2 e aqui é o meio da minha peça. Vocês vão fazer a mesma coisa e vai marcar aqui no pontinho que for o meio, que no caso é esse aqui, eu marquei aqui no relevo para a gente continuar trabalhando aqui em cima. Que a gente vai fazer aqui no meio um aumento. Então, eu fiz as minhas 12 carreiras, que ficou com, deixa eu ver aqui, 8 centímetros, 8,5 aproximadamente. E da gola, daqui da gola até cá na base, eu fiquei com 31 centímetros. Mas da cava até aqui foram 8,5 centímetros. E foram 12 carreiras. Então, vocês vão contar quantos quadradinhos ou quantos pontos, mas os quadradinhos é mais fácil de contar. Você teve aqui na base e vai dividir por 2 e vai encontrar o meio e vai marcar.